extremamente importante, né? Você está num conflito que, apesar de ocorrer dentro do continente europeu, o mundo inteiro se volta para as atenções para o continente, né? Para o velho continente. É uma guerra eurocêntrica, porém, ao mesmo tempo, que afeta a economia mundial. A imprensa ela vai ajudar não só a divulgar os grandes fatos, as grandes batalhas, como Verdun, entendeu? Os dados de Verdun, os números de feridos, de mortos, mas também mostrar ali as necessidades que os países estavam tendo. Falta de comida, crises sanitárias. Então ela foi extremamente importante. Agora temos que lembrar que esse quadro ele não se inicia em 1914. Ele antecede esse período. Você tem um período que vai de 85 a 14 de paz armada, em que você já tem todo um clima de guerra e uma imprensa se preparando para a guerra. Todos esperavam que o conflito fosse começar entre a Alemanha e França. E, na verdade, não foi. Foi nos Balcãs. O assassinato de Francis Ferdinand. Sem dúvidas. Acho que os países, não só os países, a mídia em geral, suas elites, elas têm lado. Sem contar que você tem países ali que estão vivendo ditaduras, né? A Rússia, por exemplo, vai ditadura czarista. Os Estados Unidos, mesmo como um país democrático, não vai se permitir que a imprensa, no final da guerra, fale que está ocorrendo uma pandemia. Porém, a imprensa ela vai ser muito importante ali para divulgar e incentivar a ida de pessoas para a guerra a partir de 17. Você tem que ser um cidadão americano e defender os interesses democráticos. Sim, sem dúvidas. Nossa imprensa mesmo, ela tinha um lado, ela tinha um posicionamento. E é muito interessante que quando o Brasil manda, né, primeiro para Dakar e depois para Gibraltar, e quando chega em Gibraltar a guerra termina, a imprensa toda colocou que nós estávamos indo para a guerra, estávamos indo lutar ao lado da Entente, estávamos indo lutar contra os alemães. E o mais interessante, a imprensa teve um papel predominante tanto na primeira quanto na segunda, né, no abate de navios brasileiros. Foi muito colocado na imprensa, o que gerou, inclusive, no caso da segunda, não da primeira, uma pressão popular para o Brasil entrar na guerra. Bem curioso que o nosso ministro das Relações Exteriores no Brasil era o Nilo Peçanha, uma pessoa que tinha uma relação excelente com a imprensa. Então ele passava muito bem para a imprensa o que interessava divulgar. É muito simples, você vai usar imagens e você vai filtrar a informação. Né? Você mostra a agressão, mas não mostra a reação. Então mostra apenas uma reação. Você vai filtrar a informação. Você não tinha uma imprensa livre como você tem hoje. Você começa a botar o certo, o errado, o mocinho, o bandido. Aí está também o papel da imprensa, né? Você não só divulgar, mas você também criar aquele clima, aquela prender a atenção. Militares que eram responsáveis por passar essa informação. Claro, aí você já tem um filtro, óbvio, para os seus jornalistas aliados. E você teve jornalistas realmente que entraram em trincheiras. Agora, você tem que pensar o seguinte, quando a gente fala entrar em trincheira, você está falando de um herói profissional ali, né? Tem pessoas que entraram em trincheiras em novembro de 14 e só saíram em março de 18. Aí você está falando de um local onde o jornalista vai junto e aí ele não tem o WhatsApp, ele não tem o e-mail, ele tem que entrar e ele tem que sair. Porque até mesmo o telégrafo e tal, ele ainda está bem com torre de transmissão, ele é bem primitivo, então você tem um alcance muito curto. A imprensa ela foi muito importante, inclusive, para divulgar os números pós-guerra. Né? O número de manicômios triplicou na Europa, no pós-guerra, porque você, muitas vezes, numa trincheira, você não teve abastecimento. Não foi só o soldado, o jornalista também teve que comer o quê? O que tivesse, um rato, até uma carne humana.